da Graciane, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Meus irmãos, boa noite, paz seja convosco. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, abra ela comigo por gentileza. No Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 7. Glória a Deus por mais esta noite, por mais esse encontro, esse ajuntamento, num único propósito, que é adorar o nome de Jesus. Lucas capítulo de número 7, nós vamos ler a partir do versículo 11. Lucas 7, 11. Esse texto tem como epígrafe, o que está em negrito na sua Bíblia, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Na versão que eu tenho está escrito assim: em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com eles os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, ou eu te digo, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Graças a Deus. É com esse final que nós queremos deixar esse templo. E Deus visitou o seu povo. Nós queremos falar rapidamente sobre cancelando o enterro. Repita após mim: cancelando o enterro. Assente-se por gentileza. Ao longo das páginas do Novo Testamento, você vai descobrir que Jesus operou 35 milagres. Lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai constatar que Jesus operou 35 milagres. Ele operou milagres em todas as esferas. Ele manifestou o seu poder sobre a natureza, sobre os homens, sobre a morte e sobre os demônios. Jesus manifestou o seu poder de forma intensa ao longo dos seus 3 anos e meio de ministério. Alguns milagres impactaram mais, outros menos. Mas milagre, é aquilo que foge da alçada humana. É aquilo que o mortal não tem condições de fazer. Olhando para Jesus, nós descobrimos que ele tinha e continua tendo um apreço muito grande pela família, pela minha família e pela sua família. Mas ele também ama as viúvas, os órfãos. Você, lendo o Antigo Testamento, você vai entender rapidamente que Jesus, que o nosso Deus, ele cuidava também das viúvas e daqueles que ficaram desamparados no tocante aos seus pais. Jesus, ele dá o pontapé inicial do seu ministério público dentro de uma festa. Ele se importava com a família. Esses dias eu recebi um áudio de uma pessoa me perguntando qual foi o maior milagre que Jesus operou.
Eu disse, partindo do princípio que a família é a célula máter da sociedade, o milagre mais importante de Jesus foi aquele que deu start no seu ministério, a transformação da água em vinho, porque nada mais importa para Deus do que a família. O diabo tem como alvo principal a sua casa, porque se ele destrói a família, se ele arrasa a família, ele também arrasa a igreja, porque a igreja é constituída por famílias ou de famílias. Jesus, no dia anterior a este feito de Lucas 7:11, nós percebemos que ele estava ocupado realizando um outro milagre. Ele vai cuidar do servo de um centurião. Como o próprio termo sugere, o centurião cuidava de 100 homens. E a Bíblia vai nos informar que um dos seus servos adoeceu. E ele se aproxima de Jesus e vem até a minha casa, diga uma só palavra, aquilo que nós já sabemos, e de repente o milagre é constatado, é confirmado. Diga uma só palavra e o meu servo será curado. Agora, em Lucas 7:11, nós temos um Cristo que se move para atender uma viúva. Perceba o contraste, a larga diferença. O centurião era um homem de prestígio no Império Romano. Os soldados romanos eram muito bem pagos, bem remunerados para defender a bandeira do império. Agora imagine aquele que cuidava de 100 homens. Nós estamos falando de um homem de posses, um homem que tinha dinheiro, prestígio social. Mas agora Lucas 7:11 denuncia que Jesus está indo para atender uma viúva. E aqui nós já temos então uma lição riquíssima e importante para a nossa existência. O Cristo que nós amamos, que nós anunciamos nessa casa, ele não está preocupado com status social. Jesus nunca se importou se o ser humano tem jatinho, se ele é dono de gados e fazendas. Não, Jesus nunca se deixou levar por isso, porque o texto prova que ele está preocupado com pobres, desvalidos, gente que diante da sociedade não vale absolutamente nada. Mas isso também não impede de Cristo olhar para os abastados. Ou seja, nós estamos no mesmo nível. Aí fora as pessoas te medem pelo que você tem. Aí fora as pessoas levam em consideração a sua graduação, os seus diplomas, aquilo que você possui. Mas aqui dentro todo mundo é igual. Jesus socorre os necessitados. Aqueles que gritarem pelo seu nome serão atendidos, porque ele cuida dos seus. Bendito seja o Senhor. Nós estamos aqui diante daquele que pode. Eu sou necessitado da graça e da misericórdia do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. O que era Naim? Naim era o pior bairro que você possa imaginar de Piracicaba. Os estudiosos chegam a dizer que nos dias de Jesus havia menos de 200 pessoas naquele vilarejo e menos de 20 famílias naquele lugar. Hoje Naim possui cerca de 1.500 pessoas, 1.500 habitantes. Nós estamos falando de um lugar que na cultura judaica era desprezível. E Jesus sai de Cafarnaum até Naim. Que distância é essa? Há uma briga, não há um consenso. 35, 40, 50 quilômetros. Mas imagine você sair desse culto e decidir ir a pé até a entrada da cidade de Limeira. Você vai ter que caminhar bastante. Foi esse trajeto, a grosso modo, que Jesus percorreu para chegar até essa viúva. Acredita-se que Jesus teve que começar a sua caminhada durante a noite para chegar de manhã no vilarejo. A Bíblia chama de cidade, mas não há nenhum problema de você chamar Naim de vilarejo. Um povo que dependia da agricultura, um vilarejo agrícola. Jesus está caminhando com uma numerosa multidão. As viúvas eram totalmente desamparadas.
A morte já tinha tido um encontro com essa mulher. Você sabe que para uma mulher ser viúva, ela precisa ter um marido, e esse marido precisa morrer. É óbvio, a lógica. Ela já tinha percorrido o caminho que ela estava percorrendo agora. Então é a segunda vez que essa mulher está percorrendo aquele caminho. Ela já conhecia o caminho. Acredita-se que o marido dessa mulher tinha meia idade, menos de 50 anos. E eu penso, tento desenhar, construir na minha mente, ela planejando este moço, este menino. Nós queremos um menino, porque não era motivo de desonra ter uma menina, mas a cultura judaica valorizava muito mais os homens, porque era garantia da posteridade, a família, continuidade da família. E quando ela olha o rostinho do menino, a alegria, penso eu, que foi dobrada, a garantia da posteridade, a semente desejada. Eles celebraram, eles se alegraram, porque não tinha ultrassom na época. Hoje, com pouco tempo de gestação, você tem condições de saber pelo avanço da tecnologia se é menino ou se é menina. Mas naquela época, era no momento do nascimento. Então a surpresa, o menino trouxe muita alegria. Eles comemoraram, eu não tenho dúvidas, eu tenho direito de pensar assim. Jubilaram porque o menino nasceu, garantia da posteridade. Mas eu acredito que não muito depois, que ainda adolescente, esse moço perde o seu pai. Hoje uma mulher consegue ficar com a pensão do marido. O marido é aposentado, ele deixa alguma coisa, o Estado olha de forma diferente. Nos dias de Cristo, nos tempos bíblicos, a mulher viúva era sinônimo de fome, porque quem é que colocaria comida na despensa daquela mulher? Ter um marido era sinônimo de arroz prato fino na despensa, feijão broto legal, amparo. O marido está ali, ele é o provedor, é ele que dá os seus pulos, numa linguagem atual e jovial. É ele que cuida, é ele que vai até o mercado para comprar frutas, é ele que vai fazer o varejão. A mulher vai cuidar da casa, mas o marido é o porto seguro. E de repente, tudo aquilo que ela sonhou com o marido, tudo aquilo que foi projetado, desenhado, agora tem que ser enterrado. E o que ela faz no momento da viuvez? Uma transferência. Que transferência é essa, pastor? Ela vai transferir no seu filho. Ela canaliza no filho toda a sua esperança. Aquilo que ela projetava no marido, agora ela canaliza no filho. E eu acredito que no velório do marido daquela mulher, muita gente chegou e disse: ergue a tua cabeça, porque você tem um filho para cuidar. Deus te deu um filho. Continue, marche de cabeça erguida, chore, mas você tem um filho e você precisa cuidar dele. Ele vai te ajudar, porque era automático. O marido faleceu, o filho vai cuidar da casa. Então todas as expectativas, a esperança desta viúva estava agora depositada no seu filho. Mas de repente, e o de repente ele pode ser positivo ou negativo. De repente, a morte bate na porta daquela mulher pela segunda vez. E todas as suas expectativas, tudo aquilo que foi transferido agora está sendo anulado. E ela passaria a depender da ajuda alheia. Ela correu o risco de passar fome. Era vergonhoso, era desonroso para uma mulher ficar viúva, sem filhos. Eu tento aquilatar, pesar, mensurar a dor daquela mulher, porque quando uma mulher perde o esposo, ela fica viúva. Quando o esposo perde a esposa, ele fica viúvo. Existe um nome para uma pessoa, um termo.
uma pessoa que perde o companheiro, viúvo ou viúva. Mas quando uma mãe perde o filho, que nome que se dá isso? Que nome que se dá isso quando uma mãe perde um filho? Não existe nada que consiga expressar tamanha dor. Ela era uma viúva que agora perde o seu único filho. Mas o mas é que interrompe o trajeto. Jesus está caminhando, está vindo de Cafarnaum com uma multidão e com seus discípulos. E ela está a caminho do cemitério, que via de regra fora da cidade, em um vilarejo. Ela está caminhando para enterrar o seu único filho. E eu penso que as pessoas que estavam com ela naquele momento já haviam chorado no momento do enterro do marido. Então uma pessoa perguntando para outra: Beto, e dessa vez o que a gente fala? No enterro do marido a gente disse: ergue a cabeça, você tem um filho para cuidar. Mas e agora que estava? Como é que faz? O que dá para falar para uma mãe que está enterrando o seu único filho, viúva? Mas eu acredito que não faltaram tentativas. As pessoas olharam e disseram: olha, é a vontade de Deus, continue vivendo. É a vontade do Criador, do Eterno, termo que os judeus gostam demais. O Eterno está permitindo tudo isso. E ela estava com as carpideiras, com familiares, com parentes, vizinhos, caminhando. Eu tento imaginar cada passo que ela dava em direção àquele sepulcro, àquele cemitério, uma lágrima caindo. Ela lembrando que ela já tinha passado ali uma vez. A história estava se repetindo. Sabe o que nós mais tememos na virada do ano? É que as coisas se repitam. Quando o ano está se findando, você olha para o calendário e fica pensando: eu espero que no próximo ano tal coisa não se repita. O ciclo repetitivo cansa, desgasta, mina as nossas convicções. Tudo o que desejamos na virada do ano é que as coisas sejam diferentes no próximo ano. Mas com esta mulher, a morte bate pela segunda vez na sua porta. A morte não escolhe credo. A morte, ela não escolhe cor, raça, se é famoso, se não é famoso, se é anônimo. O nível intelectual a morte não escolhe. Ela bate na porta dessa mulher pela segunda vez, e isso impacta o meu coração, porque eu tenho filhos. Você que tem filhos sabe do que eu estou falando. Mas o meigo nazareno está se aproximando, e o texto vai nos dizer que ele enxerga aquela mulher. Vendo-a, diz o texto, vendo-a. Não foi a viúva que viu o nosso Cristo. Leia o texto que você vai entender. Não foi ela que viu. O texto vai nos afirmar. Lucas, como médico, ele tem um olhar clínico. Ele pesquisou, ele garimpou informações, e só temos este fato, este acontecimento registrado por Lucas. Lucas, por ter um olhar analítico, o olhar de Lucas tinha um tom investigativo. Além de médico, ele era curioso, e ele vai dar detalhes. Vendo-a, ela não viu o mestre, mas Jesus a viu. Pastor, eu ainda não entendi. Você vai entender. Tem muita gente que nos vê, tem muita gente que nos enxerga, tem muita gente que está de olho nos seus passos,
nas suas ações e nas suas reações, mas eles nada podem fazer para mudar o curso da sua história. Mas o texto diz que Jesus estava vendo aquela mulher. Os olhos do Senhor estão sobre nós esta noite. O olhar de graça e de misericórdia é que interrompe a nossa existência para dar vitória, para libertar os cativos, os oprimidos. Jesus está vendo o deserto que você está atravessando. Você não está sozinho nesta peleja, Ele está te vendo, e é isso que importa. Bendito e louvado seja o Senhor, aleluia. Aplauda com força. Vendo-a, Ele está nos observando, aleluia. Eu não sei se você já pesquisou, mas o enterro do rei do pop, Michael Jackson, custou mais de $1 milhão. Entre velório e sepultamento, houve um gasto de mais de $1 milhão. E como é que se dava o enterro das pessoas nos dias de Jesus? Eu preciso da sua atenção. Esta mulher estava levando o seu filho numa padiola, uma espécie de maca. Você já viu o resgate, o SAMU atender alguém, uma ocorrência, coloca o cidadão naquela caminha de madeira. Era mais ou menos aquilo. Não valia muita coisa. O enterro extremamente singelo. As carpideiras, mulheres que eram pagas para chorar, para dar um valor maior àquele momento caótico, eram pagas por fora. O Estado cobria aquilo. Então, o que é que aquele enterro, aquele velório consistia no quê? Era sustentado por carpideiras, amigos, vizinhos e as lágrimas daquela viúva. Jesus chega e depois de ver aquela mulher, o texto vai dizer que ele se moveu. Houve uma leitura da alma daquela viúva. O que é se mover de íntima compaixão? O que é ter compaixão alheia? É você fazer uma leitura da alma da pessoa e absorver aquela dor. É mais do que empatia. Empatia é quando você se enxerga no lugar de outrem. Mas mover-se de íntima compaixão, e tratando-se de Jesus, é fazer uma leitura da alma, porque você enxerga o corpo, a matéria, a embalagem, mas Jesus enxerga a alma da pessoa, os seus conflitos, os seus traumas. E é isso que faz a diferença no texto. Jesus moveu-se de íntima compaixão. Jesus faz um raio-x muito rápido, cirúrgico, e ele toma as dores daquela mulher. Eu imagino Jesus pensando: ela já presenciou um velório, já enterrou o marido, eu não vou permitir que ela enterre o seu único filho. Ei, irmão, olhe bem para mim aqui por gentileza. Sabe o que é que nos mantém de pé? Sabe o que nos garante, o que dá garantia da nossa movimentação nessa terra? É a compaixão de Jesus. Não é questão de meritocracia. Não é porque você cursou, ganhou, possuiu, tem, vai deixar de ter, é bem, mora bem. Não, nada disso. Moveu-se de íntima compaixão. Aquela macumba não surtiu efeito, não porque você é bom. Aquilo que foi feito na encruzilhada não deu resultado, não porque você é bilíngue, mas por causa da íntima compaixão. A íntima compaixão é que garante a nossa sobrevivência. O ar que respiramos, nós devemos à íntima compaixão de Jesus, porque Paulo vai dizer que todos pecaram e separados, destituídos, nós estamos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, Ele moveu-se de íntima compaixão. Ele te achou quando você não valia absolutamente nada, lá nas noitadas da vida.
vida, Ele já te amava. Não porque Ele sabia que você viria para o Evangelho, se renderia a Ele, é claro que não, porque a compaixão de Jesus sempre falou mais alto. O que é que garante que a gente vai transpor muralhas? É a compaixão de Jesus. Não é meritocracia, é a compaixão do meigo nazareno. É isso que vai fazer com que cheguemos aonde Ele decidiu. Bendito seja o Senhor. Moveu-se de íntima compaixão. Jesus, diante da lei mosaica, Ele tropeça, porque a lei mosaica, ela não permitia que ninguém tocasse em cadáveres. Tocar em cadáver era sinônimo de rebeldia. Jesus estava se opondo à lei, aquilo que foi estabelecido, os mandamentos, aquilo que era precioso aos olhos dos judeus. Mas o texto vai nos informar que Jesus toca o esquife. Tocando o esquife, Ele manifesta o seu poder. E alguma coisa acontece. O que é que acontece, pastor? O enterro é cancelado. Não existe no ministério de Jesus uma ocorrência qualquer de ofício fúnebre. Jesus nunca fez o sepultamento de ninguém. Ele tripudiou sobre a morte em todas as instâncias. Ele venceu a morte no seu estágio inicial, quando Ele ressuscita, devolve a vida à filha de Jairo com 12 anos de idade. Ele vence a morte no seu estágio intermediário, quando Ele ressuscita o filho da viúva de Naim. E Ele agora vai tripudiar definitivamente e exaustivamente sobre a morte, quando Ele chama um cidadão por nome Lázaro, que estava morto há 4 dias. A morte nunca zombou de Cristo. Cristo sempre subjugou a morte. Ele toca o esquife e Ele vai devolver aquele jovem à sua mãe. Jovem na cultura judaica, menos de 30 anos de idade. Cultura judaica, maioridade 30 anos. Se o texto se refere a esse moço como jovem, significa dizer que ele tinha menos de 3 décadas de vida. Imagine para uma mulher enterrar um filho de 20 e poucos anos de idade. Diga-se de passagem, viúva. Jesus intervém, Ele interfere, Ele bota as suas mãos naquela maca e o seu poder é manifestado. E Ele vai dizer, aqui está um segredo. Ele vai dizer, jovem. Jesus nunca, olhem para cá, essa é a senha. Jesus nunca se dirigiu a um morto por morto, porque para Deus o morto está vivo. Na nossa esfera de existência aqui, nesse plano, quando alguém desce à sepultura, você diz, está morto, foi embora. Mas para Deus o camarada é vivo a todo tempo. Tanto é que Deus se dirige a Abraão, Isaac e Jacó quando eles já tinham partido. Deus não é Deus de mortos, porque a alma e o espírito, quando se desliga do corpo, continuam ativas. Se a pessoa parte sem Cristo, ela vai direto para o Hades, um lugar de tormento consciente. E se a pessoa parte com Cristo, ela vai para uma antessala do céu, que nós conhecemos como paraíso, já desfrutando das benesses da eternidade. Então Jesus vai dizer para aquele moço jovem, Ele não diz morto, olha, vem para cá, mortinho da Silva. Não é essa a ideia. O homem que rotula, o homem que diz ele está morto, o homem que diz deixou de existir, já desceu à sepultura. Mas Jesus nunca rotulou ninguém. Se morreu, se partiu, para Ele continua existindo da mesma forma, porque terá que ter um encontro com Ele para resolver as pendências da eternidade. Caminhe comigo, por gentileza. Quem é que está carregando aquele morto? Amigos daquela mulher? Alguém que de repente já tinha carregado o seu marido, agora está carregando o seu único filho. Por pior que seja na sociedade, se morreu, alguém vai ter que carregar
e levar até a sepultura. Aquele moço estava sendo carregado por pelo menos 4 pessoas. O texto vai dizer: parando-os, eles foram parados. Pastor, eu não entendi. Vou ser pedagógico, didático, simplório com você. Alguém que às vezes até perto de nós está fazendo a mesma coisa, alegoricamente falando. Aqui o negócio é ao pé da letra, mas alegoricamente falando, as pessoas fazem a mesma coisa conosco. Eles pegam os nossos sonhos, a nossa chamada, os nossos valores e princípios e querem enterrar. E quem é que faz isso, pastor? Quem é que deseja enterrar os meus projetos, os meus sonhos? Quem é que deseja anular a minha chamada? De repente talvez seja crente. Quem é que luta contra crente? Na maioria das vezes é outro crente. Quem é que luta contra o chamado de alguém? É alguém que de repente não tem chamado. Gente que muitas vezes está pertinho de nós, querendo enterrar os nossos sonhos. E eu imagino gente olhando para Jesus dizendo: para, rapaz, deixa eu enterrar o rapaz. Você está interrompendo aqui o processo, o procedimento. Deixa a gente enterrar. Tem gente pertinho de nós. 2 Coríntios 13:8: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Preste atenção. Gente pertinho de você que quer sepultar os teus projetos. Gente pertinho, pessoas que cercam a nossa vida, querem enterrar os nossos sonhos. Mas sabe qual é a boa notícia? É que o coveiro vai ter que procurar um outro emprego. Quem está enterrando, querendo enterrar, quem está projetando isso, quem contratou o coveiro vai ter que procurar um outro emprego, porque ele chegou na nossa vida. Se você acredita nisso, glorifique, exalte, bendiga o nome de Jesus Cristo. Ele cancela o enterro. Bendito seja Ele. Exaltado seja o nome de Jesus. Eu já estou terminando, serei respeitoso quanto ao tempo. Não é gente que não nos conhece. Via de regra, são pessoas que nos conhecem, invejosos, querem sepultar o teu ministério, a tua chamada. Não evoluem, não progridem e querem quebrar as suas pernas. Mas o coveiro não vai ganhar nesse dia, porque segundo a tradição, o coveiro ganhava de acordo com os mortos que ele enterrava. Ele não recebia um salário. Não era 30 dias trabalhados. Se enterrou, ganha. Se não enterrou, não ganha. Irmão, esse coveiro vai deixar de ganhar conosco. Porque quem é que está chegando? Está chegando Barjas Negre? Está chegando quem? Mário Covas? Está chegando quem? Michael Jackson? Está chegando quem, irmão? Elvis Presley? Nada disso, não é nem um comedor de arroz e feijão. Está chegando aquele que disse para o vento, para a tempestade: acalma-te. Aquele que tem o domínio de todas as coisas. É Ele que está sendo enfocado nessa casa. É Ele que é adorado nesse lugar. O coveiro não vai receber nada, porque Jesus chegou para cancelar esse enterro. Se você assim entende, bendiga Ele. Ele cancela o enterro. Aleluia, glória a Deus. Quando é que Jesus chega, pastor? A porta de Naim era única e nada expressiva. Um vilarejo com cerca de 200 pessoas tinha uma porta pequena e única. A mulher, imagine comigo, construa essa imagem na sua mente. A mulher caminhando, com as pessoas chorando ao seu lado, ela derramando as suas lágrimas. E o texto vai dizer que Jesus chega no limite da saída. Ela está saindo da cidade. Vou refrescar a sua memória. Cemitérios eram feitos, construídos fora das cidades. Então ela está indo fora da cidade enterrar o seu filho. E que momento Jesus chega, pastor? Quando ele está para sair de Naim. Pastor, eu ainda não entendi. Os estudiosos dizem que por 10 minutos ela já teria enterrado o seu filho. Ou seja, se Jesus demorasse mais 10 minutos, o jovem já teria sido enterrado. Mas Jesus chega em que momento? Antes dela sair da cidade
e no momento exato, porque se ela sai da cidade, para o rapaz voltar para a cidade mesmo ressurreto, ficaria complicado diante da lei cerimonial. Então Jesus, ele não quer envergonhar aquela mulher em hipótese nenhuma. Ele vai intervir antes dela sair da cidade. Pastor, já entendi. Eu sei que você já entendeu. Jesus nunca chegou adiantado e nem atrasado. Existe uma canção que diz: é Deus de perto e Deus de longe. Jeremias vai dizer que ele é Deus de perto e de longe. Não é Deus de longe, coisíssima nenhuma. Canção que faltou teologia. Ele é de perto e também de longe. Jesus chega no exato momento, no momento crucial, antes de sair da cidade, no limite. Pastor, eu entrei por essas portas, eu desci essa rampa no meu limite. Eu juro que se Deus não fizer nada, eu abandono o ministério. Eu acredito, pastor, que o meu casamento de hoje não passa. Ele chegou no limite. Ele não vai deixar você carregar nada que você não possa suportar. Se você chegou, significa que hoje tem descanso para a tua alma. No limite, Jesus chega para manifestar o seu poder. Levante as suas mãos. Você vai conseguir. Você vai chegar. Pastor, eu estou disposto a abandonar a família. Não, ele chegou no limite. Ele chegou no momento exato para te dar forças para você continuar a sua caminhada. Faça barulho, glorifique, enalteça aquele que cancela o enterro. Ele chegou no limite, porque ele é Deus. Aleluia, bendito seja ele. E aqui eu encerro. Raciocine comigo, por gentileza. Pense, é gratuito. O que é que levou aquele jovem a óbito? Não sabemos. O que é que levou aquele jovem à morte? Ninguém sabe. O que sabemos é que o óbito foi constatado e Jesus chegou para mudar a história. Se Jesus apenas devolvesse a alma e o espírito àquele corpo, a enfermidade que conduziu à morte ainda estava ali. Vou clarear o seu raciocínio. Imagine que aquele jovem morreu de cirrose hepática, fígado comprometido. Olhe para mim. Se Jesus apenas devolve alma e espírito, o fígado estaria comprometido ainda. O que é que esse texto tem de tão especial? Dentre tantas lições, a última é que Jesus, ele vai extrapolar. Jesus nunca vai trabalhar na minha vida e na sua com doses homeopáticas. Jesus nunca opera um milagre com doses homeopáticas. Não. O que é que acontece aqui, pastor? Ele vai extrapolar, ele vai fazer algo de forma dupla. Ele vai além das expectativas. Porque Jesus, para resolver o problema desse jovem que estava para ser sepultado, ele tem que curar o mal que provocou a morte e devolver ao corpo alma e espírito. Pastor, eu já entendi. É claro que você já entendeu. Paulo disse que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Ou seja, isso significa que Deus nunca vai fazer do jeito que você imagina. Ele sempre vai surpreender, ele sempre vai além, ele sempre vai fazer de forma plena, cabal, porque ele é o Cristo que cuida de todos os detalhes. Ele cura o mal que provoca a morte e devolve alma e espírito àquele corpo. Ei, meu irmão, você chegou de repente arrebentado, bagaçado nessa casa. A resposta que eu tenho para te dizer
fazer é que Ele vai te surpreender. A palavra que está sendo pregada tem endereço. Tem gente aqui querendo jogar a toalha, mas o Senhor está dizendo hoje: eu te surpreendo. O Deus que restaura famílias, o Deus que muda radicalmente a nossa existência, está nesta casa. E sabe para quê? Sabe qual é o propósito? É para que o nome dele seja glorificado. Os invejosos, aqueles que abriram a cova, vão ter que ver a esperança sendo resgatada, a esperança sendo devolvida. Aqueles que queriam enterrar o menino tiveram que ver aquele jovem vivo nos braços da sua mãe. Eles vão ter que enxergar o Cristo que nós anunciamos nesse lugar, fazer o que Ele decidiu fazer, reconstruir, tirar do pó o pequeno e do monturo necessitado. Recebe esta palavra para a tua vida. Levante as suas mãos. A tua casa está sendo restituída hoje. Tudo aquilo que foi embora, tudo aquilo que os invejosos, toda a conspiração, tudo aquilo que se levantou contra nós, vai ser revertido em bênção para a nossa vida, e o nome do Senhor há de ser glorificado. Se você recebe esta palavra, faça barulho, dando glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Se coloque de pé. Na vida dessa viúva se cumpre o Salmo 30 e verso de número 5. Eu repito para você: na vida dessa viúva e na sua vida, que entrou desesperançoso, sem rumo e sem direção, se cumpre o Salmo 30 e verso 5. Você se lembra que eu disse que Jesus provavelmente saiu à noite de Cafarnaum para chegar durante a manhã em Naim? O Salmo 30 verso 5 diz o seguinte para nós: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O choro daquela mulher já durava uma noite. Aquela mulher estava chorando copiosamente porque a sua esperança estava a caminho da sepultura. Mas Jesus chega e diz para ela: não chores. No velório de alguém nós podemos dizer 3 coisas: chore, eu tenho lenço para te dar. Terceiro, eu tenho meu ombro, chora aqui no meu ombro. Isso é possível num velório. Mas Jesus entra com o impossível e diz: não chores. O possível nós podemos fazer. O mestre entra em cena e diz para ela: não chores, a tua esperança está sendo devolvida hoje. É noite de restituição. Nenhuma macumba, nenhuma obra feita na encruzilhada, nenhum demônio, principados e potestades podem deter o Senhor. E comece a agradar a Ele através da sua adoração. Pastor, eu entrei sem esperança. Essa palavra é para a tua vida, é para a tua casa. Pastor, eu entrei sem rumo. Desci essa rampa decidida, larga tudo. O Senhor está dizendo: não chores, porque a tua dor cessa hoje. E Ele está resgatando, cancelando o enterro. Pastor, tentaram jogar no buraco. Ele está dizendo: parem, porque eu devolvo a vida, eu reescrevo a história. O teu ministério ninguém vai sepultar. A tua casa, o teu casamento, os teus filhos, ninguém vai anular. A história que Ele já escreveu vai se cumprir na nossa vida. Se eu fosse você, eu já estaria glorificando a Ele. Adora a Ele nessa noite, exalte, faça barulho, tira o pó da garganta, diga para Ele: Senhor, eu creio que o meu enterro, o enterro dos meus sonhos está sendo cancelado. Eles vão ter que ver a esperança ser devolvida. O teu ministério vai florescer. Aqueles que carregaram o esquife vão ter que presenciar o Deus que tudo pode,
te sustentando, reescrevendo a tua história para que o nome dele seja glorificado. Íntima compaixão, é isso que tem para a tua vida nessa casa. Ele moveu-se de íntima compaixão. Adora ele nessa noite. Chore, pule, grite, exalte, bendiga. Ele chegou para mudar o quadro. Pode orar, pode falar com ele. Agradeça a ele, porque o coveiro não vai trabalhar.